No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. E aí, galerinha, beleza? Bom dia para vocês. Participação hoje de Paulinho. E aí? Né? O assunto de Paulinho da prova dele é reforma anglicana e contra-reforma, certo? Como nós estamos vendo reforma, eu resolvi fazer essa revisão com ele, porque também vai servir para vocês, certo? Nós estávamos falando que o processo de reforma, ele vai ter os antecedentes, né? Então a Igreja Católica, ela cometeu crimes, ela cometeu abusos, né? Ela não fazia o que a Bíblia pregava. Fazia praticamente o contrário que a Bíblia pedia. Justamente. Então a Bíblia era em latim, as pessoas não entendiam, né? E aí, consequentemente, acabavam acreditando em tudo que a igreja dizia. Não é isso? Havia uns insights feitos, mas ninguém tinha coragem de ir contra a igreja. Haviam 3 grupos de insights feitos. Havia a burguesia, havia os nobres e havia o povo, né? E todos eles estavam insatisfeitos, mas não tinham uma liderança. E quando tinha uma liderança... Quando tinha uma liderança, não sei. O que é que a igreja fazia? A igreja fazia literalmente o contrário que a Bíblia pedia. Não, quando tinha uma liderança contra a igreja fazia o quê? Punia, né? Matava, perseguia, queimava, né? E aí até que apareceu Lutero. E por que Lutero sobreviveu? Porque ele foi esperto. Os 2 primeiros que se rebelaram, entre aspas, rebelaram contra a igreja, eles também se rebelaram contra os nobres. Ou seja, eles meio que se ferraram. Já Lutero foi esperto, porque ele conseguiu o apoio dos nobres, da burguesia e do povo. Ele só se rebelou contra a igreja. Contra a igreja. E como esses 3 grupos apoiando ele, ninguém conseguiu tocar nele. Lutero, além de muito inteligente, Lutero ele não era qualquer um, né? Lutero era um monge agostiniano. Naquela época haviam 2 teorias a serem seguidas, que era a teoria de Santo Agostinho e a teoria de São Tomás de Aquino. Então os mosteiros ou eram tomasianos ou agostinianos. Lutero, ele era agostiniano. Além disso, fluente em latim, em grego e professor de teologia. Então ele não era qualquer um, né? O que permitiu a ele traduzir a Bíblia, né? Tanto é que ele vai buscar a Bíblia grega. Ele não traduziu a Bíblia do latim, não. Ele foi buscar a Bíblia grega, né? E aí Lutero rompeu com a Igreja Católica e foi a primeira ruptura. Então, dentro do cristianismo, foi a primeira vez que se rompeu, né? E criou-se 2 religiões cristãs. Mas parou por aí? Não. Aí veio mais quem? João Calvino, o calvinismo, não vai ter tanta sorte quanto Lutero. Ele vai ser perseguido, ele vai ser morto. Ele prega a predestinação absoluta. Ele dizia que a pessoa já nascia predestinada a ir para o céu ou para o inferno, né? Ainda se tem o exemplo de Irmã Dulce, não foi isso? A Irmã Dulce pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, ter feito caridade, mas segundo Calvino, se ela nascesse predestinada a ir para o inferno, ela iria para o inferno. Iria para o inferno, justamente. E deixa eu ver, Calvino. Esqueceu, foi? Estou vendo aqui a sequência, para a gente precisar falar tudo, né? E aí nós entramos com Henrique. Nós vimos que Henrique, o 8º rei da Inglaterra, é a única reforma por motivos políticos. Repare que Lutero rompeu contra a religião, né, por causa da religião. Calvino rompeu por causa da religião, mas Henrique não. Henrique vai romper por motivos políticos. Ele queria se separar da esposa. Lembrei, porque eu parei para pensar. Anabatistas. No módulo dele não tem anabatistas, né? Não sei se por causa da idade, talvez só para o ensino médio.
Anabatistas foram as pessoas que invadiram as terras dos príncipes. Então, quando Lutero disse, as terras da igreja, quando Lutero disse que a igreja não tinha que ter terras, porque ele queria dar essas terras para os príncipes, o povo que invadiu as terras, eles receberam o nome de anabatistas. Eles foram criticados por Lutero. Lutero não permitiu, não aceitou, porque as terras deveriam pertencer aos príncipes, certo? Beleza. Voltando então a Henrique VIII. Henrique VIII rompeu, né, com a Igreja Católica porque ele queria se separar de Catarina de Aragão. Catarina de Aragão. Como o próprio sobrenome diz, Aragão, ela é espanhola. Sim. Né, da família, da nobreza espanhola, né, Castela e Aragão, e ela havia dado uma filha a ele, uma herdeira, com o nome de Mary de Tudors. Né? Mary, inclusive, que é aquela da brincadeira, né? Você olha no espelho, chama Mary 3 vezes, ela aparece, é ela mesma. O título dela era Maria a Sanguinária, né? É por isso que existe uma bebida com o nome dela, né? O pessoal da balada, meus alunos vão para balada, né? Você não, mas eles vão para balada. E eles conhecem a Blood Mary. Blood Mary é uma bebida feita com vodka e suco de tomate. Por que suco de tomate? Porque ele lembra sangue. Suco de tomate? Suco de tomate. Que nojo. Quem toma suco de tomate? Para você ver, eles tomam. Horrível. E lembra sangue, né? Então, Mary a Sanguinária, Blood Mary. Né? E ela acabou sendo assassinada pela própria irmã que vai assumir o trono. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou uma nova religião, o anglicanismo. Mas quem vai consolidar essa religião é a outra filha dele. Quem é? Elizabeth. A primeira das Beths, a grande Elizabeth. Uma administradora sensacional. Numa época em que mulheres não governavam, ninguém acreditava que ela poderia assumir. Ela assumiu e governou muito bem. E ainda matou Mary. Matou Mary para assumir. Mas não foi só isso, não. Ela invadiu a América e fundou os Estados Unidos. Foi ela que fundou. Ela roubou navios de ouro espanhol, o que permitiu à Inglaterra a Revolução Industrial. Ela venceu a invencível armada da Espanha. Era invencível, ela venceu. Ela não tinha navios de guerra, por isso ela transformou piratas em corsários. Ela foi uma grande administradora, uma grande rainha, Elizabeth I. A atual é Elizabeth II, inclusive. A que está viva governando é Elizabeth II. Que da hora. Imagine. Deixa eu ver o que é mais. Então, ele criou, ela consolidou. Mas teve um documento que determinou o fim da autonomia da Igreja Católica dentro da Inglaterra. Ato de supremacia. Ok, o Ato de Supremacia foi o documento que rompeu com a Igreja Católica dentro da Inglaterra e deu ao rei de Portugal, né, todos os poderes dentro da Igreja. Se ele tem todos os poderes, ele mesmo se separou, ele mesmo se casou com quem ele queria. E ele casou com quem? Ana Bolena. Ana de Bolena, certo? Aí nós entramos em Contra-Reforma. A melhor forma de entender Contra-Reforma é a seguinte. A reforma, o movimento reformista, né, ele vai romper com a igreja. Então nós tivemos reforma na Alemanha, Sim. reforma nos países nórdicos, né, de França, Bélgica, Finlândia, Noruega, né? Nós vamos ter reforma na Inglaterra. A Igreja Católica perdeu seus fiéis nesses países. Ela está vendo o crescimento da igreja reformista. Ela precisa deter. E aí ela vai criar o quê? Um movimento contra a reforma. E é por isso que recebeu esse nome. Dentro da Igreja Católica existe hierarquia. Então você vai do padre, monge, bispo, arcebispo, cardeal, você vai subindo até o cargo de Papa. Papa é o cargo máximo da Igreja Católica. É quem manda em tudo, é o Papa. E aí, quando os cardeais se reúnem, tem dois objetivos. Se os cardeais se reúnem para resolver algum problema da Igreja, nós chamamos de concílio. Se os cardeais se reúnem para escolher o Papa, nós chamamos de
conclave. Então você viu na televisão lá, o Papa Bento XVI renunciou ao pontifício, o cargo máximo da igreja, né? E os cardeais irão se reunir para escolher o novo Papa. Conclave ou concílio? Conclave, que é para escolher o Papa, certo? Mas nesse caso não era para escolher o Papa, nesse caso era para decidir ações contra a reforma. Então os cardeais se reuniram e formaram Não estava prestando atenção. Se é para resolver problemas da igreja, os cardeais se reúnem e formam concílio. Eles se reuniram na cidade de Trento, na Itália. Concílio de Trento. Eles passaram cerca de 20 anos, 18 anos. Deu um branco na hora que você falou, né? Reunidos, eu vi que você não estava prestando atenção. É assim que a gente vê o aluno. Aí o aluno faz assim, rapaz, como é que o professor vai certinho em quem não está prestando atenção? Mas eu estou prestando atenção, pô. A gente vê no olho, a gente tá porque dando ele aula. Tava misturando um bocado de coisa, porque eu dei um branco na minha cabeça, mas eu estava prestando atenção. Aí a gente faz a pergunta direta, assim, na sala de aula. A gente faz a pergunta direta e o aluno toma aquele susto, assim, é porque a gente sabe que vocês estão viajando. Horrível. Mas sim, então o Concílio de Trento, né, foi a reunião de cardeais na cidade de Trento. Que durou quase 20 anos. Durou quase 20 anos para decidir os movimentos contra a reforma. E eles decidiram 3 coisas. Primeiro, listar todos os livros proibidos de serem lidos pelos católicos. Se fosse pego na mão de um católico, ele seria condenado à morte. A Igreja Católica e o livro seria queimado. A Igreja Católica fez fogueiras nas praças para queimar livros. Sócrates, Aristóteles, Platão foram condenados. Por quê? Porque são livros que fazem pensar. E a Igreja Católica não queria que ninguém pensasse, como os nossos políticos atuais. O político brasileiro não quer que a gente pense, porque se a gente pensar, a gente não vota neles. E é por isso que livro no Brasil é tão caro, né? A taxa de imposto nos livros é altíssima, que é justamente para que a gente não tenha acesso ao livro. Porque se nós tivermos acesso ao livro e lermos, nós vamos ficar mais cultos e não vamos votar neles. Entendendo? E é por isso que tem todo um financiamento pela televisão, novela, programa de auditório, que é para emburrecer a população. Deixa burra. Mas no século XV e século XVI, né, eles vão mandar caçar e queimar os livros em praça pública. E o nome disso é o quê? Índice. Ou queimar os... Índice. Índice. Tudo bem, é índice. Em latim. Só que é em latim. Eu gravei índice, porque é mais fácil. Mas a palavra normal é index. Índice é a lista. Né? Você abre o livro tem um índice. É uma lista. Só que em latim fica index. Tá? Então, a primeira atitude tomada pelo Concílio de Trento, né, pelo movimento da Contra-Reforma, foi listar os livros no... índice ou index. Índice ou index, ok. Segunda atitude, que foi o que você estava me perguntando sobre Inácio de Loyola. Ele parou para pensar porque ele estava chamando de Inácio de Boiola. Eu entrego mesmo. Inácio de Loyola teve uma ideia, né, que era para evitar que as igrejas reformistas, que os protestantes chegassem à América. Imagine a América, milhões e milhões de índios, sem religião, tudo inocente. Se a reforma chega aqui, ia ser um prejuízo para a Igreja Católica. Verdade. Então, o Concílio de Trento teve uma ideia. Eles resolveram construir uma instituição que formaria homens para vir à América converter os índios em católicos. Qual era o nome dessa instituição? Os jesuítas. Eram os jesuítas. A instituição. Concílio de Jesus, eu não lembro. Companhia de Jesus. Companhia E de quem Jesus. eram esses homens? Os jesuítas. Os jesuítas. Então, a Igreja Católica criou a Companhia de Jesus, que é onde treinaria padres sem igreja, né,
padres habituados a ir ao mato, a passar fome, a converter. E esses padres eram chamados de jesuítas. É por isso que muitos livros chamam de padre jesuíta, porque ele é um padre. Ele tem o poder de realizar missas, mas ele não tem igreja. A função dele é ir ao mato, converter quem? O povo. O povo, os índios. Os índios. Certo. Então, nós vimos que o Concílio de Trento, criado pela Igreja Católica para deter o movimento da Reforma, ele tomou 3 atitudes. Nós já vimos 2. Qual foi a primeira? O Index. Qual foi a segunda? Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, inspirada no nome de quem? Quem foi que teve a ideia? Inácio de Loyola. E o terceiro? Tribunal do Santo Ofício. Ou Tribunal da Santa Inquisição. Ele já existia, a igreja havia encerrado, mas por causa do movimento de reforma, ela voltou. Né? Ela voltou com o Tribunal do Santo Ofício, que perseguia 2 tipos de pessoas. Perseguia hereges e bruxas. Todos aqueles que desobedecem à igreja é herege. Paulinho, quando você nasceu, eu e sua mãe fizemos um curso, e esse curso, dado pela Igreja Católica, permitiu que a gente fosse até a Igreja Católica e batizássemos você. Então você teve que fazer um curso. Tive que fazer um curso. Então você é batizado. Certo? Quem é seu padrinho? Gildovan. Justamente, Gildovan. Então você foi batizado pela Igreja Católica e você cumpriu as ordens da igreja. Agora, se você tivesse nascido e eu não tivesse batizado você, você seria um herege. Certo? Porque para a Igreja Católica, todos aqueles que desobedecem às ordens da igreja é um herege. Quem não é batizado é um herege. Quem vive com outra pessoa dentro de casa, homem e mulher, sem se casar, é herege. Então a Igreja Católica, através do Tribunal da Santa Inquisição, ela prendeu, julgou e condenou hereges. Vixe. Ok? Que horrível. Além disso, eles também perseguiram bruxas. Mas aí vem um problema. Paulo, bruxa? A gente sabe que bruxaria não existe. Para eles, bruxas eram aquelas mulheres que eram ousadas, que olhavam na cara dos homens. Ousadas. Ousadas, não. Eu falei ousadas. Ousadas, sim. Eu falei ousadas. O que são mulheres ousadas? Que olham na cara dos homens, que desobedecem às ordens da igreja. Elas mandavam queimar vivo. Lógico. Então, mulheres que eram afrontivas, ousadas, mulheres que tinham coragem de olhar o homem nos olhos, não tinham medo de dizer o que achavam, a igreja condenava como bruxas. Então, milhares de mulheres foram condenadas por bruxaria, presas, julgadas e condenadas à fogueira pelo Tribunal da Santa Inquisição. Quer ver outro tipo de mulher que foi queimada? Ruiva. Sério? Sim. As mulheres de cabelo vermelho eram consideradas bruxas. Meu Deus. Porque o vermelho era o sinal do inferno. Mulheres que tinham sinais no corpo. Qualquer sinal no corpo, a mulher seria condenada à morte. Que horrível. Por causa de um sinal no cabelo sinal vermelho. No corpo, sim. E mulheres que riam alto eram condenadas por bruxaria. Pode nem mais rir. Não. Mulheres devem se conter. Quer ver um assunto interessante? Mulheres que... Eu tenho que medir as palavras, porque na idade dele não é. Mulheres que não casavam. Bruxas. Bruxas, lógico, bruxa. Parteiras. O que é isso? Mulheres que fazem parto. Curandeiras. Você ficava doente, você procurava uma curandeira. Aí a curandeira chegava para você e dizia assim: ah, Paulinho, você está com diarreia. Então você leva essa folhinha daqui, você vai ferver na água e vai beber. Essa folha é folha de boldo, é bom para o estômago. Alguma coisa demais? Bruxaria.
Repare que a ideia que a gente tem de bruxa é aquela mulher que pega as coisas no mato, usa um mato, né? Olha que a bruxa, ela tem um caldeirão, ela mistura as coisas no caldeirão. A ideia que a Igreja Católica nos passou da bruxa é essa. É a bruxa que mistura plantas, ervas. Então, se você está com dor de barriga e uma mulher lhe passa uma folha de poldo para melhorar sua dor de barriga, ela é bruxa. E vai ser presa, e vai ser julgada, e vai ser condenada à morte por causa disso. Eu conheço o caso de uma princesa árabe que se casou com um rico comerciante italiano, que ia dar um bom exemplo, espirrar no braço. Rapaz, ela foi condenada à morte pelo Papa. O Papa da época era Domingos, hoje ele é santo, São Domingos. Ele condenou ela à morte porque ela usou garfo. Só porque ela usou um garfo para comer? Que absurdo. Porque na Europa se usava colher e faca. Você vai almoçar com colher Ela e faca? veio da Arábia, lá na Arábia se usava o garfo, e o garfo deles era de uso pessoal. É como nossa escova de dente hoje, né? Então cada um tem a sua. Você tem a sua escova de dente e ninguém usa. Naquela época você tinha seu garfo e ninguém usava. Então ela trouxe o garfo dela da Arábia. Quando chegou na Itália, que as damas viram que ela tinha um garfo, acharam aquilo um absurdo e denunciaram ela. Por causa de um garfo. Ela foi presa, julgada pelo Tribunal da Santa Inquisição. Como é que ela ia tomar um espaguete sem colher. E condenada à morte porque usou um garfo. Por causa de um garfo. Agora eu me pergunto, como é que ela ia tomar um espaguete sem garfo? De colher? De colher. Na Europa só se usava colher e garfo e faca. Eu não ia conseguir tomar um espaguete com colher. Para você ver como a gente aprendeu muito com os árabes. Então, só para amarrar aí, né, fechar esse conteúdo, nós vimos Lutero, na Alemanha, importantíssimo, né, tem um conceito muito interessante. Eu vou até botar Paulinho para assistir o filme que eu mandei vocês assistirem. Né? Lutero está no YouTube. Nós vimos João Calvino com a predestinação absoluta. Nós vimos Henrique VIII com o ato de supremacia e Elizabeth, a consolidadora. E nós vimos a resposta da Igreja Católica ao movimento reformista. Que é contra a reforma. Que é a contra-reforma. Só para vocês terem uma noção, vocês, na minha avaliação de vocês, cai tudo. A professora foi tão boazinha que dividiu. Por causa que em uma prova ia cair as 3 reformas. Ia cair anglicanismo, calvinismo e luteranismo. Só que aí a prova foi anulada. E aí meio que eu estudei calvinismo e luteranismo meio que à toa, porque ainda vai remarcar de novo. Ou seja, em uma prova Lutero e Calvino, na outra prova anglicana e contra-reforma. Absurdo. Absurdo nada. Para vocês tá é legal. tudo junto. Não, eu tá vou bom. cobrar tudo. Ok? Se lenharam. Galerinha, beijo no coração de vocês, muita saudade. Obrigado pela atenção.